Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a Wild Evolution Lodge, que tem sido nosso principal patrocinador do programa. Estão passando por mudanças e provavelmente o ano que vem o teremos novamente. Então, o espaço sempre está aberto e somos gratos por esse apoio. Para ganharmos o tempo hoje, temos um assunto muito importante. Não estamos sós. Hoje o assunto é sobre ufologia. Para isso, meus convidados são professores e ufólogos Carlos Odone e Sandro Sutil. O Carlos é um dos fundadores e coordenadores da MGU, Movimento Gaúcho de Ufologia, e Gaidó, Grupo de Aldebarán de Investigações e Debates Ufológicos. Sandro é membro ativo do Gaidó. Então, muito bem-vindos e obrigado pela aceitar o convite deste tema que é fascinante e é o primeiro programa que fazemos no tema de ufologia. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa noite, Daniel. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo espaço, que é muito importante, já que nosso trabalho é um trabalho de divulgação do próprio fenômeno e um intercâmbio no estado do Rio Grande do Sul entre grupos ufológicos e ufólogos independentes. É o que a gente tem procurado desenvolver junto à coordenação do movimento. Queres dar alguma palavra inicial? Não, gostaria de agradecer também ao Daniel aí por abrir esse espaço aqui para a gente levar até as pessoas aí a informação da ufologia aí, que pro momento hoje atual é muito importante que se leve, que se debata e que se passe essas informações para as pessoas. Uhum. Obrigado, Daniel, por essa força. Eu que agradeço a presença de vocês, eu sempre procurando trazer os mais qualificados na área e vocês são indiscutivelmente reconhecidos, tá, pelo trabalho que vem fazendo e não é de hoje, né? Tem um videozinho que vamos começar. Queres falar algo antes de a gente colocar? Sim, antes seria interessante nós colocarmos uma questão que eu acho que fundamental, é com relação ao conceito, Daniel, de ufologia. A ufologia é um termo já consagrado, como sendo o estudo de objetos voadores não identificados. Este é o significado do termo ufologia. Mas, na realidade, a ufologia é muito mais do que isso. Como o termo está consagrado, nós não vamos querer mudar o nome do que eu chamo de uma supraciência. Ou seja, está muito além de das ciências convencionais e alternativas que nós conhecemos. Então ela vai estudar mais profundamente o fenômeno UFO, as suas manifestações, as suas repercussões e implicações para a humanidade e também os desdobramentos desse complexo e enigmático fenômeno que realmente torna muito fascinante.
E eu digo sempre, quem está nessa caminhada é um caminho sem volta, tá? Em função da atração que nós, estudiosos e pesquisadores em ufologia, temos pelo tema, com o objetivo de buscar uma maior compreensão do fenômeno UFO. Seria interessante agora que o pessoal desse uma olhada exatamente neste vídeo que nós vamos mostrar, que apresenta fotos de objetos voadores identificados, por sinal, fotos bem nítidas do que chamamos de discos voadores, tá? Em vários locais do planeta, mas principalmente são fotos coletadas na década de 70, principalmente. As fantastic as this may seem, photographs of unknown flying Aqui craft known as sempre UFOs apresentado have been taken a around the foto, world, o captivating the local public's attention e o for ano decades. em que foi registrado This essa photograph was ocorrência. taken in 1978 in Brasil, Brazil. 78, This was photographed in Switzerland Suécia, in 1975. 1975. São várias fotos que nós vamos apresentar These aí. two UFOs were also photographed in Switzerland in Perdão, 1975. Suíça, 75. This was taken in Essa foto 1971 in em Austria. 71 na Austrália. This one was seen in 1987 Canadá, in Canada. 1987, que é uma This aproximação UFO was do photographed disco. in Germany in 1977. Alemanha, 77. This was taken in Colombia in Colômbia, 1971. né? 1971. This photograph Essa of a foto shiny muito silver object importante, que foi tirada was taken in North na Charleston, Coreia South do Sul Carolina em in 1980. 1980. Yet another photograph from Outra Switzerland foto taken também in na Suíça, 1975. 75. Vejam que a formatação é de um This disco UFO voador, with a né? cloud-like Que vapor nós was conhecemos taken in como disco voador. 1974 Essa in na Denmark. Dinamarca, em 74. Esta This no UFO Uruguai, was sighted in 1977 in Uruguay. 1977. A UFO in Indonesia, Esta em photographed in 74 na Indonésia, 1974. com uma aproximação. Esta muito These three interessante, luminous flying Barcelona, objects were photographed in Barcelona, em Spain, in 1978. 1978. Então, estas fotos são fotos bem claras de que nós estamos sendo visitados. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Nós estamos sendo visitados, tá? Mas, na realidade, a coisa vai muito além do que simplesmente estarmos sendo visitados, e por isso que esses avistamentos ocorreram durante a história, mas principalmente depois do avistamento de Kenneth Arnold nos Estados Unidos, de 9 objetos em formação com uma trajetória e uma velocidade muito além da velocidade que se conhecia naquela época, isso por volta de 1947. Esse registro foi feito e, a partir dali, né, entrevista que o Arnold deu à imprensa local, né, de que tratava-se de saucer, flying saucers, ou seja, pires voadores. Mas o termo disco voador depois ficou consagrado como o termo mais utilizado até pela tipologia das naves que se apresentavam nos vários avistamentos, né? Embora de lá para cá nós tivemos várias outras tipologias, vários outros, tipo, por exemplo, charuto, que geralmente são naves mães, de onde saem naves menores para fazer a prospecção nos terrenos, né? Principalmente, e a gente considera como um tipo de visitantes, exploradores, pesquisadores, especuladores, que na realidade eles não procuram intervir no cotidiano, na vida dos seres humanos. O interesse deles
é por alguma riqueza, principalmente mineral, existente no planeta, ou em função da própria biodiversidade que nós temos aqui, por exemplo, em termos de Brasil, na floresta amazônica, né, onde ocorrem vários avistamentos, né, houve vários depoimentos. Nós tivemos nos anos de 77, 78, o famoso caso Chupa-Chupa, que deu origem à famosa Operação Prato, comandada pelo, na época, capitão Uranger Holanda, né? Teve sua culminância nos anos 77, 78, na ilha de Colares, no Pará, né? E em termos de Brasil, eu considero, junto com o caso Varginha, os dois casos mais importantes, né? Mas nós temos vários casos pelo mundo afora que também há uma série de informações que a gente pode encontrar na internet. Mas, voltando um pouco a respeito do fenômeno UFO, que é o que trata as pesquisas ufológicas, né? O fenômeno UFO é um fenômeno misterioso, continua sendo misterioso, um fenômeno enigmático, portanto, mas com uma característica muito importante, que é a sua imprevisibilidade. Não é exatamente quando nós desejamos é que nós vamos ver um objeto voador não identificado. Eles aparecem em situações as mais diversas possíveis, e não é quando se está fazendo uma vigília, que é uma pesquisa direta, né? Onde é uma das pesquisas realizadas para quem pesquisa, para quem realiza estudos em ufologia, né? Realizados principalmente as vigílias noturnas, famosas vigílias noturnas, né? Onde se busca contatos principalmente de 0 e 1º graus, ou seja, contatos com avistamentos a longa distância e avistamentos a curta distância. Mas trata-se de um fenômeno que, em função da sua complexidade, eu diria, Daniel, é um fenômeno que, para ser compreendido, ou pelo menos estudado na busca da sua compreensão, que nós estejamos com a mente aberta, ou seja, que se busque subsídios em outras áreas do conhecimento, e as várias áreas do conhecimento estão interligadas, e a ufologia, como em função dessa complexidade do fenômeno, não pode dar as costas a nenhuma dessas áreas, seja ela convencional ou alternativa do conhecimento humano. Então, se busca, na realidade, por meio dessas outras áreas do conhecimento, uma integração entre elas e subsídios para a gente poder procurar entender o que vem acontecendo no planeta, tá? E até que ponto este fenômeno repercute em termos de humanidade terrestre. Eu diria que o estudo da ufologia, a ufologia em si, ela se baseia em 3 pilares fundamentais: ciência, filosofia e espiritualidade. E a espiritualidade, ela cresce muito, vem crescendo muito durante essa caminhada que tem se feito na busca de hipóteses que possam explicar o fenômeno. Não é? A espiritualidade, digamos que ela oferece um horizonte bem maior para se poder pesquisar com mais profundidade o que está acontecendo. E quando eu falo em espiritualidade, eu estou me prendendo agora na espiritualidade, não se deve confundir com religiosidade.
A espiritualidade está acima das religiões. Até porque as religiões, na realidade, elas não se fundamentam no ser que deu origem a elas. Tá? No caso da religião católica, os ensinamentos partiram da encarnação aqui que recebeu o nome de Jesus Cristo, deste ser de luz, tá? Dessa consciência super desenvolvida que aqui encarnou com o nome de Jesus Cristo. Então, este ser trouxe ensinamentos que ao longo do tempo, e a Bíblia seria o documento onde nós temos a reunião de todos os ensinamentos, ela foi ao longo do tempo muito mexida, eu diria assim. Tá? Dela foram retirados muitos ensinamentos importantes. Houve uma alteração muito grande no decorrer do tempo com esse livro até então sagrado. E nas outras religiões também houve um mal entendido com relação àquilo que o seu mestre pregava. Se imagina também que isso aconteceu exatamente por uma propositalmente ou em função do objetivo de dominação, né? E de manter os fiéis das religiões sob controle, totalmente dominados. Então a gente tem que ter um certo cuidado e cautela, né, com relação ao que é passado em todas as religiões. E a espiritualidade, embora é um nome ligado a espírito, tá, ao espírito, ela não pode ser associada única e exclusivamente ao espiritismo. O espiritismo também é uma corrente religiosa, embora também científica, embora também filosófica, tá, mas que trabalha muito com as questões relativas à encarnação, reencarnação, tá? A saída do corpo, a projeção astral, tá? Fenômenos que que não dizem respeito à materialidade. Mas a espiritualidade não é o espiritismo, né? Como também essa confusão não exclusivamente. Não. Espiritualidade, como eu disse, ela está acima de todas as religiões. Existe um conceito de espiritualidade que eu considero como um conceito mais fiel do que realmente significa espiritualidade. Seria, na realidade, uma busca do ser humano do seu autoconhecimento. Um autoconhecimento de fundamental importância para que a gente, a partir daí, comece a refletir a respeito do nosso comportamento em relação às nossas atitudes, em relação aos nossos hábitos. Você apagou aqui, só um pouquinho. Perfeito. Começa a dar uma retrocedida que ficou sem áudio. Muito bem. Não, eu estava falando a respeito da espiritualidade. Fantástico. E a sua relação com as religiões. Na realidade, todas as religiões elas têm um cunho espiritualista, né? Mas o espiritismo, mais do que o espiritismo, principalmente, porque trata exatamente das questões relativas à saída do corpo, né? A chamada viagem astral, ao espírito como um corpo, né? Um agregado à matéria, que precisa da matéria exatamente para o seu desenvolvimento,
para a sua evolução, mas a espiritualidade não é o espiritismo. Né? A espiritualidade está acima de toda e qualquer religião. O espiritismo, embora não seja uma religião, ou estudada não só com o aspecto religioso, mas também o aspecto científico e o aspecto filosófico, o espiritismo ele trata, né, de assuntos relativos ao espírito, à evolução espiritual. E a espiritualidade, como está além disso, ela busca o autoconhecimento do ser, de todos os seus corpos, seja o corpo material, que é importante em função de ser um veículo para o desenvolvimento dos outros corpos, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. E esse autoconhecimento que todos nós deveríamos buscar, nos conhecer, até para que possamos, a partir de então, nos conhecendo, mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas atitudes e posturas, o que passa a ser fundamental para que a gente evolua e suba, né, alguns degraus do nosso desenvolvimento, na busca das nossas origens, né? Passando por uma série de desafios, passando por outros orbes, já que a nossa história é muito longa, ou seja, nós já, antes de vir para a Terra e entrar nessa roda de samsara, da encarnação e reencarnação, vivendo várias vidas aqui, nós temos uma história que é muito mais antiga, eu estou falando em termos de consciência, do que o próprio planeta. Então, na realidade, essa caminhada seria a caminhada de volta às nossas origens. Isso, para mim, é o fundamento da espiritualidade. E é evidente que, nesta caminhada, a gente se depara com, diante das bibliografias que nós temos tomado conhecimento, com relatos muito que estão muito ligados à fenomenologia ufológica. Não é? Inclusive, o próprio fenômeno das abduções, é um fenômeno que é relatado em muitos trechos da própria Bíblia, e a gente tem que interpretar isso, e embora esteja bem claro, né, sempre há uma certa resistência a se entender como algumas passagens da Bíblia são passagens que dizem respeito diretamente a um fenômeno de abdução. Né? E isso ocorre em vários outros, digamos, livros sagrados de outras religiões. Né? O próprio hinduísmo também fala das chamadas vimanas, que são naves onde na época, naquela região da Índia, se tinha conhecimento. Né? Elas apareciam, surgiam, né? E viam inclusive conflitos nos céus com estas naves. Bom, mas eu gostaria de colocar aqui também, Daniel, o assunto é bastante extenso, e complexo, e falar um pouco do movimento gaúcho de ufologia, da qual nós participamos como um dos fundadores. O movimento gaúcho de ufologia, depois no finalzinho da nossa fala, vai ser passado um videozinho que vai falar com mais detalhes, bem sintético, mas com detalhes a respeito do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul. O movimento surgiu e foi fundado em Santa Cruz do Sul, em função do período que nós passamos aqui no estado do Rio Grande do Sul,
que era muito... onde a ufologia estava estagnada. E nós precisamos agitar, nós precisamos movimentar a ufologia do estado do Rio Grande do Sul, já que, com todos nós acontece o envelhecimento, os ufólogos mais antigos já envelheciam e não tinham mais a condição de poder ativamente participar das pesquisas ufológicas. Então, criamos o Movimento Gaúcho de Ufologia com 2 objetivos principais. Eu diria, a divulgação da ufologia no estado do Rio Grande do Sul, através de eventos que nós realizamos trimestralmente, que seriam os EGEUs, os encontros de estudos, de grupos de estudos ufológicos do Sul, realizado principalmente nas cidades do interior, divulgando a ufologia, e o intercâmbio entre grupos ufológicos e ufólogos independentes pelo estado. Até quem quiser mais informação ou alguma coisa, no nosso painel está o contato e o site. Né? O site dali, www.gaidu.com.br. Este é o site do nosso grupo. Tá? Mas neste site a gente pode encontrar os eventos que são realizados em Porto Alegre e também os eventos realizados no interior do estado. Mas nós, a coordenação do movimento, possui reuniões durante o ano, onde a gente faz uma prospecção de grupos ufológicos no interior do estado, né? Ou também de ufólogos independentes, mas sempre procurando fomentar a formação de grupos ufológicos, né? Isso é muito importante para que a gente venha mais adiante formar uma grande rede da ufologia no estado do Rio Grande do Sul, com compartilhar de ideias, né? Isso vai ser muito importante. Mas o vídeo no final vai complementar toda essa minha fala a respeito do Movimento Gaúcho de Ufologia. Achei fantástico a tua colocação e o enfoque sobre espiritualidade e ufologia. Isso foi de extrema importância para mim, apesar de eu ser, digamos, de forma aficionada, gostar do assunto, tá, e ter pesquisado e lido por conta, ficou muito bacana. Até tem linhas de raciocínios que seguem livros famosos como Era os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, que até o Patrick, mas já vi algumas coisas aqui, nos mandou, tá? Comentou sobre ele. O mesmo Juan José Benítez, JJ Benítez, com vários Cavalo de Troia, que tá, os astronautas de Javé, e por aí vai indo, né? Então pode até ter, tá, gente, como vemos em tudo, que transformam, até no Maradona transformam a religião, pode ter que alguns movimentos transformem a ufologia em religião, tá? Mas tem essa ligação, e é importante também os interesses, como tu colocou, que trabalham pelo medo. Tem algumas visões espiritualistas que chamam de irmãos maiores, outros chamam de demônios diretamente, tá? Então é um leque muito aberto, né? Mas é fascinante esse assunto, esse tema. Exato. Eu aproveito a oportunidade também para colocar uma questão, né, a respeito do o fenômeno UFO, um fenômeno tão complexo, merece de nós uma atenção, de todos nós, todos nós do planeta, habitantes desse planeta, refletirmos muito a respeito do que está por trás desse fenômeno UFO. Porque os objetos que são avistados, fazendo trajetórias das mais diversas possíveis, em zigue-zague, coisas que realmente as nossas aeronaves aqui não conseguem, né? Embora hoje se diz
que a tecnologia que nós temos aqui, que é uma tecnologia de fora do planeta, e vejam que talvez não tenham se dado conta que eu evitei de falar no termo extraterrestre. Eu falo por que isso? Porque na realidade, eu já retomo o que eu estava falando, mas na realidade, nós somos seres situacionais. E estes seres que nos visitam, quando eu falo nós, é nós como habitantes deste universo. Somos seres situacionais. Nós, por exemplo, a nossa situação hoje aqui no planeta, nós estamos terrestres, mas nós não somos terrestres. Assim como os seres que nos visitam, a palavra visitam ainda está sendo mantida por enquanto. Os seres que nos visitam, eles estão tendo o seu processo de desenvolvimento fora do planeta Terra, por isso considerados extraterrestres. Ou seja, a sua situação é extraterrestre. Embora alguns, e por isso o slogan, eles estão entre nós, eles realmente estão convivendo conosco. Tá? Isso pode ser impactante para algumas pessoas, mas muitos seres oriundos de outros planetas, com toda a roupagem diferente da nossa, com biotipos diferentes, estão hoje habitando o nosso planeta. Isso principalmente em regiões subterrâneas do planeta e intraoceânicas. Se fala muito em bases submarinas, em bases subaquáticas, eu diria, porque inclusive nos próprios rios já há relatos, principalmente, e se ouve muito nas regiões ribeirinhas, né, de avistamentos de UFOs que emergem dos rios. UFOs, objetos voadores não identificados. Até então, não identificados. Quando a gente começar a identificar, quando houver realmente uma abertura, muitas coisas vão mudar, né? Por isso que a questão da ufologia, que estuda os objetos não identificados, ela talvez continue porque é um termo consagrado, mas muitos objetos serão, a partir de então, identificados. Mas, relativo... Queres colocar alguma coisa? Não, até comentar, o operador me avisou agora aqui, sim, que nós íamos colocar algumas fotografias. Sim, eu vou falar exatamente sobre isso agora. Eu notei, por isso te interrompi. Lamentavelmente vamos ficar devendo essa parte da segunda. Pelo formato não foi compatível, então perfeito. As imagens que traríamos vamos pular, digamos assim. Eu farei um rápido comentário sobre isso, né? Ou seja, se nós não podemos hoje ter dúvidas com relação à vida pulsante, vida inteligente pulsante no nosso universo. Essa imensidão cósmica, que muitos ainda insistem em chamar de nosso quintal, como se esse espaço estivesse à nossa disposição para ser explorado com a nossa ainda primitiva tecnologia. Existem, evidente, que nesse espaço, e como eu falei, pilotando essas naves de alta tecnologia, existem inteligências. E essas inteligências, como a imensidão, nós temos uma imensidão cósmica, provavelmente nós temos vários tipos de seres aqui, vivendo aqui e nos visitando também. Então nós temos, por exemplo, nos tipos mais comuns, em função dos relatos de depoimentos daqueles que se dizem abduzidos, nós temos reptilianos, que são semelhantes a répteis, por isso o nome reptilianos. Nós temos os greys, que são famosos cinzas, e existem vários tipos de greys. Nós temos os famosos nórdicos, que também, loiros, altos, né, com uma fisionomia e um biotipo muito próximo aos terráqueos. Tá?
os insetóides, os felinos, e na realidade são 80 categorias diferentes já catalogadas e coletadas de depoimentos daqueles que se dizem contatados ou abduzidos. Você fala muito em Anunnakis também. Os Anunnakis, né? Os que vêm do céu, esse é o significado, né? Dizem que alguns dizem, mas que aparência física tem os Anunnakis, né? Alguns falam em reptilianos, outros falam que tem a mesma aparência nossa. Isso ainda há controvérsias, né? Há uma discussão muito com relação a isso, né? Então, são várias as espécies. São vários tipos de espécies, mas a grande maioria de espécies hoje catalogadas, praticamente 95%, talvez até mais, um percentual maior, são de humanoides, ou seja, cabeça, corpo e membros, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nariz, boca, né? Alguns com ouvido, né? Um aparelho auditivo, talvez menor do que o nosso, né? Mas o jeitão é muito semelhante ao ser humano terrestre, né? E, como a variedade é muito grande, nós temos também, pode-se dizer assim, muitas intenções. São várias as intenções daqueles que nos visitam. Então, tem intenções de dominação, tem intenções de exploração, experimentações, e tem aqueles que nos monitoram, aqueles que vêm aqui exatamente estão nos observando e, de uma certa forma, intervindo, embora respeitem a lei cósmica da não intervenção, intervém, porque o ser humano é um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo em termos de destruição do planeta. Bagunça. Exatamente. Então, há aqueles que nos observam. E existe um outro grupo que não se sabe exatamente que função tem, mas que nos visitam, nos observam, simplesmente nos observam sem nenhuma intenção definida. Tá? Então, esse assunto, Daniel, é um assunto que exige realmente um tempo bem maior para se fazer uma explanação mais profunda, né? A grande pergunta, e eu vou ser bem rápido agora aqui, é a pergunta que eu deixo para todos aqui, mas ao mesmo tempo que eu vou fazer a pergunta, eu vou responder com outra pergunta. Tá? Por que, até agora, nós não tivemos um contato oficial? Essa pergunta é uma das perguntas que é uma pergunta que não quer calar. A primeira pergunta que eu tenho, que já são várias, já temos em torno de 20 perguntas. 20 perguntas. Era exatamente isso. Por quê? Se teve contato nas antiguidades, porque agora... É o que se tem notícia de que nós temos uma relação com seres que nos visitam e que aqui convivem com a humanidade terrestre há muito tempo, né? Que se manifestaram para outras civilizações. E por que na nossa civilização, com o grau de avanço, com o avanço tecnológico que nós temos hoje, por que isto não acontece? Né? A pergunta que eu faço respondendo essa questão é: estamos preparados para que isso venha a acontecer? Será que as nossas atitudes, a nossa postura e comportamento são condizentes para que a gente venha viver harmonicamente com inteligências mais civilizadas, tecnológica e espiritualmente? Essa é a pergunta. Talvez esta questão responda à pergunta. Será que nós estamos preparados emocionalmente para este contato? Ou seja, sem medo algum? Eu gostaria de ouvir agora o meu colega, companheiro, que vai falar um pouquinho para vocês da nossa
nas nossas pesquisas que nós realizamos enquanto movimento, enquanto grupo em Porto Alegre. Atividades. Sandro, faz favor. Bom, eu gostaria de falar de uma oportunidade que a gente teve o ano passado em Caçapava do Sul, na região de Caçapava do Sul, onde a gente foi convidado a participar de um evento durante a semana em Caçapava. Era uma semana ufológica da cidade. Caçapava tem uma tradição de vários relatos, assim, avistamentos de luzes, até naves, seres diferentes lá que as pessoas tiveram essa oportunidade. Então nós fomos para lá, foi no dia 16 de abril do ano passado. Então no dia 17 o pessoal da cidade que estava organizando o evento, essa semana ufológica, organizou uma vigília no parque que é responsável que a prefeitura de Caçapava do Sul é responsável por um parque. Então a gente chegou mais ou menos em torno de 8 horas lá, então tinha várias pessoas, até teve um pessoal lá fazendo uma entrevista lá, até teve a oportunidade de fazer entrevista com o Odoni a respeito, conversou com ele de ufologia. E o parque ele tem a coordenação de um guia. Então esse guia acabou nos levando em torno de perto das 21 horas, 22 horas, a gente já subiu a tal da Pedra do Segredo, que é um lugar turístico lá bem famoso lá na região, lá em Caçapava do Sul. Então a gente acabou subindo essa pedra lá e a gente levou em torno de mais ou menos 1 hora e pouco para chegar num dos platôs dela, que ainda não era o mais alto da pedra. Então a gente chegou lá, a gente começou essa aventura lá do parque, da sede do parque, em torno de umas 15 para as 10 da noite. E a gente começou essa aventura mais ou menos com umas 30 pessoas. E a gente acabou chegando nesse platô lá 11 e pouco da noite, mas chegamos em 4 pessoas. A maioria do pessoal acabou desistindo pela metade, retornou. Eu, o Odoni, mais o guia e um companheiro dele, a gente acabou chegando nesse platô. E logo que a gente chegou nesse platô, a gente avistou duas luzes bem diferentes, porque elas estavam ao nível do solo. Porque, segundo o pessoal lá, a Pedra do Segredo, ela tem em torno de 500 metros de altura. Então a gente, numa direção, segundo o guia lá, que conhece bem a região, a gente está mais ou menos em torno de uns 5, 6 quilômetros da onde estavam essas luzes. E a gente ficou acompanhando essas luzes e elas tinham uma movimentação diferente, que a gente até se perguntou, pô, aquilo pode ser um avião? Não pode ser um avião porque está muito baixo. Pode ser um helicóptero? Não, também não pode ser porque está muito baixo, não está emitindo barulho. Pô, será que é um caçador que está lá? Mas se é um caçador, ele está com uma luz a 5, 6 quilômetros, que a gente está enxergando bem, imagina a caça que ele quer pegar, como é que está vendo essa luz lá. Então a gente chegou à conclusão que não podia ser um avião, não podia ser um helicóptero e não podia ser um caçador. Então a gente, é um objeto voador não identificado, sabe? Então aí a gente começou a conversar, pegar informações com ele lá e aí a gente acabou descobrindo que aquela região lá é uma região que tem algumas minas abandonadas lá. E essas minas lá existem cobre, ferro e zinco. Em especial, o que chamou a nossa atenção foi que ele falou que tem um minério que é um minério bem importante mesmo, que é o urânio. Olha. Então, quer dizer, o urânio é um minério que serve para fazer bombas nucleares. Então, é um minério bem importante. E aí o que chamou mais atenção foi o seguinte, que aquela mina, principalmente a de urânio, que ela não é uma mina explorada, é uma mina que está abandonada. Então aí a gente começou a pensar, para um pouquinho, uma região que tem muitos avistamentos, muitas luzes, o pessoal vê objetos não identificados, até seres diferentes. Mas o que eles estão fazendo aqui que eles não estão, vamos dizer, em Porto Alegre, que é a nossa cidade? Aí a gente, para um pouquinho, tem esses minérios e tem urânio. Então, quer dizer, as coisas começam um pouco a se encaixar. Por que de uma atividade de luzes naquele lugar lá tão intensa? Então aí, como o Odoni já falou, existem seres que estão aqui no nosso planeta nos explorando. Explorando o quê? Explorando a nossa parte mineral. Então a gente mais ou menos acabou concluindo que é o seguinte, que
essa intensa, vamos dizer, esses intensos avistamentos de luzes, objetos diferentes lá, pode ter a ver ligação com essa exploração desses minérios. Então aí eu acabei indo um pouquinho a mais, depois acabei fazendo uma pesquisa um pouco mais a nível de Brasil e aí até a nível mundial, e realmente eu acabei vendo que é o seguinte, que lugares do mundo onde tem uma intensa, vamos dizer, avistamento de luzes, atividade casuística, ufológica forte, são lugares onde tem minérios e uma grande quantidade de minérios. Então, quer dizer, tem um pouco a ver isso aí, essa atividade ufológica, esses seres estarem explorando com esses lugares onde tem bastante minério. Um assunto a ser considerado. Exatamente, que são Estados Unidos, China, Rússia, Oceania. Então são lugares onde eles têm muitos minerais nos seus solos. E são lugares onde são campeões de avistamento. E outra coisa muito importante que eu vi é o seguinte, é que de todos os avistamentos, vamos dizer, que acontecem no mundo durante o ano, os Estados Unidos, pelo menos, ele tem 50% desses avistamentos dessa atividade ufológica. Então ele é um país que tem uma intensa atividade ufológica, de luzes, naves, seres, pelo menos que as pessoas relatam para nós. Então a gente vê que a gente querendo ou não, a gente está sendo bem explorado aqui por eles. O tema está empolgante, mas nós temos tempo. E temos muitas perguntas. Sim, não, com certeza. Então vamos passar, porque ainda tem um videozinho em torno de 5 minutos para passar no final. Então eu vou tratar de comentar tudo aqui e perguntas para vocês responderem dentro do possível objetivo para dar o tempo. Cordeiro fez a pergunta: por que os aliens, foi o que ele escreveu, não fazem contato hoje, já que fizeram no passado? Isso já tinhas comentado, né? Muito obrigado pela participação, Cordeiro. E ainda ele botou... Eu acho que foi respondido. Em todo caso, lógico, existem outras hipóteses, ou a não concordância de que essa seja uma das hipóteses. Foi tua resposta. Existe algo na área 51? Não. É uma pergunta. A área 51, conforme as notícias que a gente tem recebido, né, é de que ela está desativada, né? Ou seja, lá não existe mais absolutamente nada que venha comprovar alguma a existência, né, tanto de naves capturadas como dos seus tripulantes, que é o que se imaginava até então. Lógico que isto provavelmente, segundo o cientista, o físico Bob Lazar, que trabalhou na área 51, que isso realmente aconteceu. Hoje existe a S4, a base Dulce, são bases que realmente, e outras bases secretas que espalhadas no território americano, principalmente na Califórnia, na região oeste dos Estados Unidos, e Arizona, essas regiões são regiões em que provavelmente existam várias bases secretas onde nós temos toda uma tecnologia que foi adquirida em função da engenharia reversa, né? A desmontagem das naves para que se tivesse uma condição melhor de entender como elas funcionam, como elas se movimentam, né? Como elas dominam a nossa gravidade. E também seres capturados na queda dessas naves, né? Seres bem com outras. Exatamente. Não se sabe se vivos, mas pelo que foi falado já com depoimentos de cientistas, no caso Bob Lazar, que é um físico, né, de que realmente lá existem corpos de seres alienígenas.
Estamos com o tempo, lamentavelmente, bem limitado e um monte de perguntas. É fantástico, vamos ter que fazer uma segunda parte qualquer hora. Meu amigo Ali Muhammad Abu Hilu, obrigado pela participação. Fez uns comentários que, devido ao tempo, não vou poder botar no ar, mas vou passar para ele. Tá? Bem interessante sobre avistamentos, etc. e tal. Perfeito. Vamos para algumas perguntas do Face, rapidamente, estou pulando, são 3 grupos aqui. Tá? O meu amigo Norberto, agradeço pela participação, pergunta alguma coisa sobre Triângulo das Bermudas e algum comentário. Deve... O Triângulo das Bermudas merece realmente uma palestra, né? Pode-se falar um pouco a respeito. É comum, né, nas bibliografias que se faça uma ligação entre o que acontece naquela região, naquele verdadeiro triângulo, né, Porto Rico, Bermudas e Flórida, naquela região ali, uma associação com a atividade alienígena. O porquê dos desaparecimentos de aviões e navios, né, naquela região. Há uma teoria de que ali há um distúrbio magnético naquela região e o que faz com que estes, tanto aviões como navios, se percam totalmente, né? Percam a sua orientação e não consigam mais retornar. Para onde vão? Isso é uma questão a ser discutida. Embora hoje se fale muito e a física quântica entrou a milhão, digamos, e está contribuindo muito com o desenvolvimento científico, com novas teorias, novas fundamentações, e, na realidade, o que pode se imaginar é que esta área é uma área rica em portais dimensionais, interdimensionais, né? Ou portais dimensionais, ou seja, e esses portais dimensionais, pelo que se tem ideia, eles não ficam necessariamente sempre abertos. Essa passagem que é feita para outras dimensões, temporariamente ela se abre, e se coincidir de alguma navegação, ou mesmo o avião esteja passando no momento da sua abertura, ele vai passar, e se ele não conseguir retornar num determinado tempo, essa passagem se fecha. E ele não consegue voltar. Até porque, mesmo que consiga voltar, se dê conta, a gente não sabe exatamente se com a velocidade com que um avião ou uma embarcação passa, se ela consegue, em questão de pouco tempo, retornar ou identificar exatamente o ponto em que ele fez essa passagem. Quer dizer, tem uma série de... E se isso levar muito tempo, essa passagem pode se fechar. Obstruída completamente e ficaria na não tem dimensão. volta. Não tem volta, né? Essa é a questão. Vou comentar alguns aqui. Williams de Caxias, muito obrigado pela assistência. Elogia o programa, está assistindo com a família. Jaqueline diz, boa noite, tenho medo de pensar nisso, mas tenho medo de um ataque, mas acredito que isso também... isso eles também devem ter. Joel, obrigado pelo comentário, muito bom programa. Neuza Regenes Zabiala, bom esclarecimento, obrigado pela participação. Tem uma série de pessoas aqui. Camila fala um comentário interessante: segundo os evangélicos não existe nada de extraterrestre, mas eu, ao ler a Bíblia, digo que a Bíblia deixa em aberto uma quantidade de lugares para encaixar. Pessoal, digamos assim, este programa vai estar também no meu canal, tá? Daniel Lara.
Ali vocês podem ver todos os outros programas e as perguntas que vocês fizeram podem ser feitas ali para ser respondidas depois. Por que eu digo isso? Porque tem... obrigado, Roberta, pela participação. Não vou seguir fazendo as perguntas, senão não dá. Tem mais um videozinho para passar, para encerrar. Tá? Então, operador, se podes colocar... Eu só gostaria de colocar esse vídeo... se refere exatamente sobre um histórico do movimento gaúcho de ufologia, as nossas atividades, as principais atividades, os projetos que nós desenvolvemos, e achamos por bem, já que estamos em Sapucaia do Sul, numa cidade importante da nossa região metropolitana, e já coloco aqui, Daniel, a ideia de que se existe algum grupo ufológico aqui em Sapucaia que entre em contato conosco, ou mesmo que não seja um grupo, seja um ufólogo, um interessado, um aficionado por ufologia, que entre em contato conosco, tá? No nosso site, e pode entrar também no nosso e-mail, tá? gaidu.com.br, tá? Gaidu, E se encontra aqui no site. Está passando nesse momento esse agora. É o site. Perfeito. Tá? Mas nós temos um e-mail, tá? Seria gaidu@gmail.com. Desculpe. O nosso site está passando aí. Perfeito. Tá. Operador, se pode colocar o... Ele tem som, não sei se... Tá. O Movimento Gaúcho de Ufologia, o MGU, foi fundado no dia 31 de outubro de 2009, em reunião realizada em Santa Cruz do Sul com a participação de grupos ufológicos de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz. O MGU busca divulgar a ufologia sustentada em dois pilares básicos interdependentes e complementares, a ciência e a espiritualidade. O objetivo geral é tornar-se o suporte agregador dos grupos ufológicos e ufólogos independentes do Rio Grande do Sul, na busca de um espaço para divulgação e desmistificação da ufologia, visando um apoio técnico, metodológico, científico e espiritualista para a investigação do fenômeno UFO, suas manifestações e possíveis desdobramentos, procurando esclarecer as hipóteses que tentam explicá-lo. Entre outras atividades, o MGU se propõe a unir e organizar a ufologia do Rio Grande do Sul, proporcionar o maior intercâmbio entre os grupos ufológicos e ufólogos independentes, fortalecer os grupos ufológicos gaúchos, favorecendo o trabalho cooperativo entre eles, divulgar a ufologia de forma séria e esclarecedora, investigar o fenômeno UFO de forma ampla e generalista, conclamar a comunidade ufológica gaúcha a participar da divulgação da ufologia, estimular a formação de grupos ufológicos no Rio Grande do Sul, mediar o intercâmbio entre o Rio Grande do Sul e outros estados, buscar o desenvolvimento de um referencial nacional de pesquisas ufológicas no Rio Grande do Sul. Um dos projetos principais do MGU é o zoneamento ufológico, que tem como objetivo, além de identificar e contatar com os grupos ufológicos e ufólogos independentes do Rio Grande do Sul, divulgar o MGU no território gaúcho, também agendar as cidades contactadas, eventos tipo seminários e congressos, bem como palestras, painéis e debates sobre o tema ufológico. Investigar e catalogar a casuística ufológica nas localidades gaúchas, elaborar um banco de dados contendo relatos contidos no questionário de ocorrências ufológicas, contendo os relatos contidos no questionário de ocorrências ufológicas, que será enviado por solicitação dos informantes que forem contactados no processo de divulgação do MGU. As zonas delimitadas no mapa do Rio Grande do Sul. Assim sendo, o mapa do Rio Grande do Sul foi dividido em 7 mesorregiões: Noroeste, Nordeste, Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Metropolitana, Sudoeste, Sudeste rio-grandense. Para cada uma dessas mesorregiões foram escolhidas cidades-polo, que são
da região noroeste. Carazinho, Cruz Alta, Erechim, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Rosa. Nordeste: Bom Jesus, Caxias do Sul, Guaporé, Lagoa Vermelha, São Francisco de Paula, Vacaria, Bento Gonçalves, Farroupilha e Garibaldi. Centro-Ocidental: Santa Maria, Santiago, São Cepé, São Vicente do Sul, Tupã-Siretã, Júlio de Castilhos, Restinga, São Pedro do Sul. Centro-Oriental: Cachoeira do Sul, Candelária, Cruz Alta, Mussum, Pantano Grande, Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Venâncio Aires. Região Metropolitana de Porto Alegre: Camaquã, Barão do Triunfo, Minas do Leão, Monte Negro, Mostardas, Palmares do Sul, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, Sapiranga, Torres, Tramandaí, Canela, Gramado, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Sudeste: Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, Uruguaiana. Sudeste: Caçapava do Sul, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Jaguarão, Pedras Altas, Pelotas, Santana da Boa Vista, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. Outra importante atividade do MGU são os EGEUs, os Encontros de Grupos de Estudos Ufológicos do Sul. Os EGEUs são eventos itinerantes e trimestrais do MGU, organizados pelos grupos da cidade sede onde está sendo realizado, tendo apoio da coordenação do MGU. Trata-se de reunir os grupos e pesquisadores independentes, como também ser atividade difusora dos trabalhos dos grupos e entidades, agregados ou não ao MGU, proporcionando assim momentos de troca de experiência e debates com a finalidade de agregar a tudo e a todos. O MGU está aberto ao público, aos grupos ufológicos e aos grupos independentes que desejarem se incorporar ao movimento, participando ativamente de suas atividades e buscando concretização de seus objetivos. Contate-se com o universo, faça parte do Movimento Gaúcho de Ufologia. O MGU. Muito bem. Antes de concluir, pelo menos mencionar, não vou poder falar os comentários nem as perguntas, mas agradecer a participação de Cleber de Santa Maria, Renata de Taquara, Flávio Gomes, Marília de Capão da Canoa, Luana de São Leopoldo, Camila, William, Dante. São várias pessoas que foi bem comentado, bem bacana o pessoal estar assistindo. Se vê que realmente gostaram. A Rose, Bica, Fábio, ou seja, são muitos que, como eu disse, se acessarem o meu canal podem fazer essas perguntas aí e terá respostas deles aqui. Então, 1 minuto para encerramento para cada um. Se quer algumas palavras. Pode ir. Não, vai, depois eu fecho. Bom, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão acompanhando o programa, que gostam do tema, do assunto, que pesquisem, que procurem livros, que leiam bastante, porque a ufologia ela não é só um assunto, ela é algo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso planeta e é muito importante para a existência do nosso planeta e de nós mesmos, do ser humano. Porque esses seres, eles têm, no momento que eles vierem aqui mesmo e se apresentarem, a gente vai conseguir ter muitas respostas que a gente busca ainda. De onde viemos, qual é o futuro do nosso planeta, da onde eles vieram, o que eles podem daqui a pouco contribuir para melhorar a nossa vida no planeta.
Então, ela cada vez a ufologia ela é mais presente e cada vez ela se torna mais importante para a existência do nosso planeta e a nossa própria existência. Então, se conscientizem disso e busquem cada vez mais informações e divulguem isso para as pessoas que ainda não acreditam nisso. Que essas pessoas venham a despertar a importância disso e que realmente se perguntem: se o universo é tão grande, por que construir algo tão grande para somente uma raça habitar esse universo todo? Então, com certeza, nós não estamos sozinhos nesse universo. Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. O Sandro falou tudo. Eu não sei o que sobrou para mim, porque ele se posicionou e colocou muito bem, fez um belo comentário, um belo fechamento, né? Eu diria, aproveitando o que ele falou, que realmente o objetivo da ufologia deveria ser esse, o principal objetivo, que é o despertar da consciência cósmica. Que nós não estamos sós nessa imensidão. E que nós precisamos, se nós desejamos uma convivência harmônica com outros seres desse universo, ou seja, fazemos parte de uma grande comunidade, comunidade universal, nós precisamos realmente mudar o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa forma de ser e principalmente o nosso relacionamento, o relacionamento entre nós. A partir de então, nós teremos as condições para conviver harmonicamente com inteligências mais desenvolvidas, tanto espiritual como tecnologicamente. O MGU, o Movimento Gaúcho de Ufologia, tem como seu principal objetivo exatamente o despertar, fazer com que as pessoas acordem pela importância da interação nossa com seres mais inteligentes. Agora, as mudanças vão ocorrer e essas mudanças são de nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. E para isso, nós temos que realmente começar a despertar. Este é o recado que a gente deixa. E entre em contato conosco e se agreguem ao Movimento Gaúcho de Ufologia. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade. E desejamos, quem sabe, no futuro próximo, voltarmos aqui e participarmos desse espaço importante da TV Líder do Vale. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Para concluir, então, o nosso programa, agradeço aos apoiadores Alfascar e Ouro Dente. E, como sempre, esperemos que na próxima quarta-feira, ojalá, estejamos todos juntos. Adiós.